Olá, queridos alunos, voltamos então para a nossa revisão. E olha que surpresa, cenário novo, olha aí que lindo. Temos um piano, esculturas, olha que legal. E algumas obras de arte. Estudantes, cenário novo para animar vocês, viu? Quero vocês aí estudando mesmo, anotando, tirando dúvidas também, se necessário vocês podem tirar suas dúvidas, conversa com o professor presencial, que ele manda para mim lá uma mensagem e eu posso estar revisando, tirando as dúvidas de vocês, tudo bem? Então vamos lá, animados aí. Vamos para a nossa revisão da aula 3.2. Então fizemos abordagens sobre linguagens artísticas, parte 1. Isso quer dizer que vamos estudar mais conteúdo sobre esse tema. Falamos então dos elementos das artes visuais, como pintura, escultura, gravura, como os elementos da arte visuais, vocês lembram que é ponto, linha, forma, textura, profundidade, e aí as técnicas de pintura, escultura e gravura. Então, estudante, lembrando que artes visuais é o conjunto, então, né, de artes que representam o mundo real ou imaginário, como tendo a visão como a forma de avaliação e apreciação, né, dessas produções, dessas criações artísticas. Elas são criadas a partir, então, de vários temas, né, temáticos, de vários temas e também utilização de vários materiais, que pode ser como papel, madeira, gesso, argila, né, programas de informática, né? Falamos aí também que vídeo, cinema, fotografia faz parte, então, das artes visuais. Então, todos esses materiais, como máquina de captação e reprodução de imagens, filmadoras, todos esses materiais são utilizados, então, para a criação da arte visual. Falamos da pintura, né, que é uma das primeiras manifestações artísticas. Lembra que falamos lá da arte no período pré-histórico, que a arte rupestre, pinturas, né, as primeiras pinturas foram feitas em paredes de cavernas, em pedra, né, as pessoas utilizavam pigmentação de folhas, de vegetais, sangue de animais, carvão ou pedra mesmo, né? É um tipo de pedra que ela tem uma pigmentação, né? São coloridas. Então, pintura consiste na aplicação de pigmentos, né? Ou seja, esse material colorido, num plano bidimensional, que é o suporte, né? Pode ser uma tela, um papel, um material plano. Os temas, como eu já falei, são diversos. Natureza morta, paisagem, temas religiosos, históricos ou abstrato. E falamos também da gravura. A gravura faz parte da arte visual. É uma linguagem que permite o quê? Múltiplas reproduções a partir de uma matriz, como se fosse um carimbo, um suporte, onde é feito ali uma imagem e depois é feita a reprodução dessa imagem, né? Então, podemos chamar então de gravura, que tem várias técnicas de gravura, xilografia, e nós vamos aprender mais sobre isso nas próximas aulas, vamos aprofundar. Falamos então da escultura, né? A escultura, uma linguagem tridimensional, por quê? Porque ela tem 3 dimensões, ela tem altura, lembra? Altura, largura e profundidade, né? Ou comprimento. Então, a escultura é um entalhe feito em qualquer material, que pode ser madeira, pedra, mármore, né? Que é um tipo de pedra, né? Mas com uma qualidade bem resistente, né? Como o mármore e muitos outros materiais, que pode ser percebida e entendida com os olhos fechados, né? A escultura você pode fazer ali, passar a mão e entender ali que é né, um material, que é uma escultura. Então, estudantes, foram esses temas que nós abordamos nessa aula e já vamos para a atividade, certo? Vamos corrigir as atividades, porque vocês, né, tiveram algumas atividades para fazer em casa. Vamos lá então para a correção dessas atividades?
Olá, voltamos então para fazer as correções das atividades. É o momento de tirar dúvida, certo? Espero que vocês tenham resolvido. Não fique esperando só o gabarito não, viu? Estudantes, vocês precisam fazer essa autoavaliação, buscar perceber, por meio das atividades, se compreender o conteúdo, certo? Então vamos lá, vamos para a leitura da primeira atividade. Questão 1, são questões mais simples, porque o conteúdo não foi tão complexo, né? Uma aula muito gostosa, falar sobre a linguagem da arte, no caso aí foi a arte visual. Então vamos à questão. Linguagem da arte que nos reportamos ao que reconhecemos por meio da visão e táteis, né? Ou seja, podemos sentir pelo tato, como desenho, gravura, a pintura. A este conceito estamos então nos referindo à linguagem da arte primitiva, acadêmica, visual, teatro, pontilhismo. Estudantes, essa é muito fácil, vocês não podem errar. Uma questão tão simples como essa. Então a resposta é não. É visual, arte visual, linguagem da arte visual. Eu não vou voltar e corrigir não, mas vocês sabem que é a letra C, tá bom? O íconezinho desceu, mas a resposta é letra C, tá? Por quê? É a arte que a gente observa por meio da visão. Então já está aqui direto arte visual. Vamos lá para a questão 2. Lendo aí com atenção o texto, por quê? Com a leitura você já vai identificando o conceito. Certo? Então, precisa fazer a leitura com bastante atenção, buscar lembrar o que estudou na aula anterior, que você consegue. Então, vamos lá. Técnica de pintura do artista francês Georges Seurat, no final do século XIX. Ele formava a imagem através de minúsculos pingos de tinta na tela. Quando observada à distância, forma a imagem. A técnica utilizada pelo artista chama-se... Essa também não é difícil. Espero que o gabarito aqui não esteja errado, que não tenha mudado do lugar, mas é o impressionismo, pontilhismo, dadaísmo, modernismo, expressionismo. Letra B, agora está correto aqui o gabarito, isso mesmo. Então, uma técnica pontilhismo. Então, parece que é simples, né, estudante? É só fazer um montão de pinguinhos ali, pontinhos, que eu consigo criar, então, uma imagem. Não é tão simples assim, tá? Precisa ter técnica, mas você pode pegar uma caneta, um pincel e tentar fazer uma forma usando os pontos. Mas ali o artista, ele tinha habilidade com a pintura, por isso que ele, através dos pontinhos, porque ele teve que fazer o quê? Também toda uma combinação de cores, senão não formava a imagem, do qual a gente pudesse observar e entender ali o formato, a linha, a forma da imagem, certo? Então não é só fazer vários pinguinhos, e sim ter toda uma atenção nas cores, combinação de cores, no formato da imagem, certo? Muito bem, então letra B, questão 2. Essa eu sei que vocês acertaram. Vamos para a próxima, então? Questão 3. Essa não está difícil também, como eu disse, essa aula é uma aula bem tranquila, né? A cor é um elemento básico da linguagem visual. Artistas tentaram explicar a natureza da cor, como ela ocorre. A cor ela pode ser retirada, pessoal, de vários pigmentos, de vários materiais, como vegetais, Por exemplo, tem madeira que é possível, por exemplo, no período colonial, o pau-brasil, ele tem uma cor vermelha, né? E por meio da extração dessa cor, dessa madeira, era possível pintar tecidos. Então, a cor, podemos extrair cor de vários materiais, como o carvão. É claro que hoje tem muita tecnologia para fazer cores, né? Como as tintas, tinta a óleo. Faziam-se muito pinturas em afresco, que era aquela mistura com cimento e pigmentação. Mas, enfim, o homem sempre foi criativo, né? Para extrair cores dos objetos.
Então, enxergamos as cores graças à presença da luz. A roda de cores é formada pelas cores primárias, secundárias e terciárias. Vocês aprenderam isso na aula. Então, a pergunta é, sobre as cores primárias, está correto que se afirma em... As cores primárias, vocês lembram? É azul, vermelho e amarelo, roxo e azul. Né? Vocês podem ir eliminando, principalmente as cores. Roxo, ela surge depois da mistura das cores primárias, né? Verdade? O laranja também. Então vamos ver qual, né, antes que eu estrague aqui o gabarito. Azul, vermelho e amarelo, né? Vai que eu falo que é a letra E. Rosa, sabemos que o rosa não é uma cor primária, ela surge com a mistura das cores secundárias. Então, azul, vermelho e amarelo. Letra A. Parabéns para quem acertou. Tem mais uma questão 4, uma questão simples também. Vamos ver a próxima questão, só para olhar, uma questão do Enem. Então, vamos lá, 4. Os elementos da arte visual constroem a imagem e funcionam como referência no espaço visual. No que se refere sobre os elementos da arte visual, está correto, né? Lembra quais eram os elementos da arte visual? Vamos ver se vocês lembram todas. Então, aqui nós temos várias opções. Pode ser que algumas não estejam corretas. Forma, cores, texturas, linha curva. Será que os elementos da arte visual são só essas aqui? Ponto, cores, linha em espiral. Cores, ponto, linhas, textura e forma. Então, vocês têm que anotar, marcar a que está mais completa, certo? Porque algumas estão incompletas. Não é só linha, forma e cores. Não é só a linha reta, né? Curvas e cores. Então, a resposta é... A que está mais completa é a letra C. Então, os elementos da arte visual, ou seja, o que o artista utiliza para produzir ali um objeto de arte, como pintura, uma escultura. Né? Ele vai ter a noção de quê? De cores, ponto, linhas, textura e formas. Tem outras ainda, certo? Tem outras formas, né? Tem várias formas geométricas, tem várias formas de linhas, mas essas são as principais aí, que o artista tem essa visão ao fazer, né, uma produção artística. Então vamos para uma questão do Enem, uma questão que não é tão complexa, uma questão simples, mas é importante que vocês comecem a pensar no Enem. Mas, professores, estamos ainda no primeiro ano, já temos que pensar, vamos fazer o segundo, terceiro ano, já temos que estar pensando no Enem. Isso mesmo, estudante. Vocês precisam já ter esse objetivo, né? E aí você vai traçando metas. Quais são as metas para alcançar esse objetivo de ter uma nota lá, uma nota legal, a nota boa no Enem, para alcançar aí uma vaga num curso superior, seja numa faculdade pública ou privada. Enfim, o caminho é esse, é o Enem. Eu tenho que falar sobre o Enem. É maçante? É muito conteúdo? Sabemos que sim. Eu faço 5 cursos superior, mas não faço ensino médio de novo. Porque eu sei que é puxado, estudante, mas vocês estão na idade, têm energia para isso, então vocês podem focar, certo? Em já começar a traçar essas metas aí. Então vamos começar a ver questões no formato do Enem. Como eu já falei, teoria de resposta ao item. Precisa conhecer os conceitos principais, ter uma base ali sobre aquele conteúdo, aquela temática, que vocês vão eliminando as respostas improváveis até chegar à resposta correta, certo? Vamos ver essa questão então? Vamos ver se ela está de nível baixo, nível médio. Eu acho ela de nível baixo, né? Porque é uma questão que vai direto à resposta alternativa. Então, nós temos aqui a imagem que é identificada como texto 1. Então, você já observou essa imagem, ela tem várias figuras com cores preto e branco, são desenhos e formas. Tem aqui uma mulher, tem um galo, uma igreja. Você consegue já perceber que essa imagem está relacionada a uma cultura nordestina, que é a xilografia, né? Feito por espeto. Então,
é uma imagem de técnica de xilografia, porém eu não estou lembrada se é um grafite, se foi feito numa parede, por exemplo, né? Vamos lá. E o texto 2, vamos ver o que está dizendo o texto. Espeto, Paulo César Silva, mais conhecido como Espeto, é um grafiteiro paulista envolvido com o skate e a música. O fortalecimento de sua arte ocorreu em 1999, pela oportunidade de ver de perto as referências que trazia há tempo ao passar por diversas cidades do norte do Brasil, em uma turnê com a banda O Rapa. Então aqui está falando sobre esse artista aqui, Espeto, né? Ele é grafiteiro, então realmente essa imagem é um recorte aí de um grafite, né? Isso foi publicado na revista Zupi, em 2010. Então vamos à pergunta. O grafite do artista paulista Espeto, exposto no Museu Afro Brasil, revela elementos da cultura brasileira reconhecido como na influência expressão abstrata, na representação de lendas nacionais, a inspiração das composições musicais, característicos de grafismo dos skates ou nos traços marcados pela xilogravura nordestina. Então, podemos observar que a resposta correta é a letra E, né? Observamos ali que são traços, imagens e técnica da xilogravura e da cultura nordestina. Então, para responder essa questão, teria que, no mínimo, saber o que é xilogravura e conhecer traços da cultura nordestina, certo? Então, letra E. Muito bem. Vamos para um material complementar, que é um vídeo sobre o que é xilogravura. Tá? Então, vocês vão conhecer um pouco sobre a técnica da xilogravura, e que é uma técnica, né, que pertence à identidade da cultura do Nordeste, né, do Brasil, da cultura nordestina do Brasil. Então vocês podem visitar esse vídeo, né, esse site, essa plataforma de vídeo, e conhecer um pouco mais sobre essa técnica, certo? Então, estudantes, foram essas atividades, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham amado o nosso cenário, que eu também amei, adorei. Adoro essas cores aí, são as cores que eu gosto, verde, os tons de verdes, né? E o cinza também, muito bonito. Então, estudante, aguardo vocês para próximas aulas, porque temos muita coisa para a gente aprender. Então, fiquem firmes, animados aí, não desanime, viu? Ah, é muito conteúdo, mas nós vamos chegar lá, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.